Vamos refletir acerca deste salmo sobre o seguinte tema: viva a comunhão. Viva a comunhão. Qual é o melhor lugar no mundo? A popular obra literária conhecida como O Mágico de Oz, que depois foi adaptada a um filme muito famoso dos anos 30, estrelado por uma das maiores estrelas de cinema de Hollywood, Judy Garland, conta a história de uma garota, Dorothy. E Dorothy era uma garota no interior dos Estados Unidos quando uma tempestade a lança sobre o país maravilhoso de Oz. Nesse momento, ela passa a fazer uma jornada em busca de retornar para sua casa. A mensagem final do livro é que não há lugar no mundo como o nosso lar. Não há lugar no mundo como o nosso lar. Essa é a ideia do livro, no final das contas. É uma frase extremamente conhecida e importante para a literatura e que reflete um sentimento que o autor tinha e que muitos homens e mulheres têm no mundo. Não há lugar melhor no mundo do que um lugar em que você sinta-se parte daquilo. Não há lugar melhor no mundo do que um lugar onde eu sinto pertencimento. Não há lugar melhor do mundo do que um lugar tranquilo para mim como o meu lar. Alguns dirão, eu não consigo dormir fora da minha cama porque não há cama como a minha cama. Ele tem o encaixe perfeito do meu corpo ali e eu estou acostumado com isso. Eu não gosto de usar qualquer outro travesseiro que não seja o meu travesseiro, porque já tem ali a marca da minha cabeça que eu deito todos os dias. Não há lugar como o nosso lar porque queremos sentir esse ambiente de pertencimento total. Mas Davi nos faz repensar esta análise de certa forma. O rei Davi, ao escrever este texto, estabelece qual é o melhor lugar no mundo para estar. E é intrigante pensar no contexto em que Davi escreveu o texto. Davi escreve este texto após a conquista de Jerusalém e a unificação de Israel. Deve saber que Davi, antes de ser rei de toda Israel, tinha apenas consigo a tribo de Judá. Então, quando ele torna-se rei sobre toda Israel, ele escreve este salmo. E este salmo, como diz o seu título, é para ser cantado nos degraus. É assim que é chamado, Cântico dos Degraus. Aqui em nossa tradução ficou traduzido como Cântico de Peregrinação. Por quê? Porque uma vez no ano, todo hebreu de todos os lados de Israel deveria subir a Sião, ir até Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. No caso, aqui na época de Davi, ainda não há templo. Davi, na verdade, trouxe a Jerusalém a Arca da Aliança, que ainda estava nos tabernáculos. Então, uma vez no ano, todos os israelitas de todos os cantos de Israel deveriam subir para onde estava a Arca da Aliança, e a partir de Davi, essa arca estará sempre em Sião, o monte em Jerusalém.
Então, pensando nessas duas ideias, tanto da unificação política de Israel, como de um cântico que é escrito para ser cantado pelos judeus, pelos israelitas, enquanto eles caminham para Jerusalém, para Sião, para adorar ao Senhor, sabendo que todas as tribos estarão no mesmo lugar, pelo menos por um tempo. Estes homens e mulheres cantariam um hino que começa dizendo como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É uma mensagem intrigante, porque alguém pode dizer: Davi está fazendo um tipo de propaganda política do seu próprio governo. Olha como é bom sermos uma nação unificada. Ó, como é bom sermos uma nação unida. Ó, como é bom que não estejamos mais em guerra, que não estejamos mais divididos entre Saul e Davi. Ó, como é bom que estejamos juntos. Mas, na verdade, Davi está fazendo uma leitura extremamente teológica do fato. Ele está dizendo: é bom e é verdadeiramente bom que vivam unidos os irmãos. No contexto da adoração, no contexto da subida do povo para adorar ao Senhor em Sião, é importante saber que é bom que sejam unidos os irmãos. Se olharmos os outros cânticos de peregrinação, a ênfase na adoração a Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, na proteção de Deus é presente, mas nenhum dos cânticos de peregrinação dá tamanha ênfase na importância desta adoração como um estado de comunhão, como unidade. Mas Davi dá, e ele dá uma ênfase poderosa, que veremos a partir de agora. A primeira verdade, meu irmão, minha irmã, é que você deve viver em comunhão, porque viver em comunhão é, acima de tudo, bom. Bom no sentido real da palavra. Veja, vivemos em uma sociedade relativista, individualista e egocêntrica. Sabe o que significa? Que eu e você temos um conceito muito errado do que é bom. Porque na nossa cabeça, bom é algo pessoal. Eu digo, eu gosto de bolo de laranja. E talvez você diga, eu não gosto de bolo de laranja, eu gosto de bolo de limão. E outro dirá, bolo de laranja e limão não é tão bom, eu gosto de bolo de chocolate. E o bolo de chocolate é que é bom de verdade. Alguém pode dizer, eu gosto da comida sim, ou eu gosto da comida Y. Alguém pode dizer, eu prefiro o inverno e detesto o verão. Não, mas no verão eu vou à praia. No inverno não dá para fazer nada. Eu prefiro o verão e detesto o inverno. Percebe como o conceito do que é bom para nós é um conceito extremamente variável e altamente pessoal. Eu defino o que é bom. E com isso eu não quero dizer que você não deve ter preferências, mas a ideia que Davi tem de bom aqui não é este bom que, nossa, como é agradável para mim estar unido ao meu irmão. Talvez não seja agradável para ele, mas para mim é extremamente agradável. Não, Davi, ele começa o termo, o texto, tratando primeiro do que é bom e depois do que é agradável. Porque bom é invariável. Porque disse Cristo, bom só há um, Deus. Porque bom é um tema que está na Bíblia desde os seus primeiros capítulos, desde o primeiro capítulo, porque disse, viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e isso se repete em todos os dias da criação,
até que chegamos no capítulo 2 e vamos descobrir o que não é bom. A única coisa na criação que não é bom não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Quando a gente fala sobre isso no meio cristão, rapidamente a gente corre desse verso para o próximo verso para dizer assim: não é bom que o homem esteja só, portanto farei uma varoa para ser auxiliar a ele. A gente corre rapidamente para a conclusão do texto, e eu não estou dizendo que a conclusão não é importante, mas veja como a gente não dá a devida atenção a esta frase: não é bom que o homem esteja só. A solidão não é bom. Não é boa. Não é boa. Nós vivemos tanto nessa geração do egoísmo, do ego, do indivíduo e da individualidade, que alguém dirá que há dois conceitos, solidão e solitude. E alguém dirá, não, a solidão é ruim mesmo, mas a solitude é eu estar confortável comigo mesmo e querer sempre estar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Nos enganamos pelos ditos do nosso tempo e nos acreditamos que isso são verdades tão íntimas à realidade que sempre existiram. Mas Deus não deixou Adão em seu estado de solitude. Veja, você não encontrará em nenhum versículo bíblico que diga que Adão questionou a sua solidão. Ou que Adão desgostou de sua solidão. Ou que Adão implorou para Deus que ele não estivesse só. Porque no fim das contas, não importa o que Adão achava sobre a sua solidão. Importa o que Deus achava sobre ela. E veja, quando eu olho o Deus que creio, eu não olho solidão. Sabe por que não era bom que Adão estivesse só? Porque Deus fez a sua imagem e semelhança. E o Deus em que cremos é uma Trindade Santa que viveu sempre em comunhão desde a eternidade. Se o próprio Deus não está só no universo, a sua imagem e semelhança não seria a perfeita imagem e semelhança se ela estivesse só. Adão não poderia refletir a perfeita glória de Deus estando ele sozinho, porque o próprio Deus não está só. Essa é a ideia. E é por isso que não é bom que o homem esteja só. Davi então vai resolver isso com uma frase muito simples. Sabe o que é bom? Viver unido os irmãos. O termo viver aqui, geralmente traduzido por viver, é na verdade no texto original em melhor tradução, habitar, morar. E aí entramos em mais questões aqui. Será que é bom morar juntos, irmãos? Viver juntos ou um sentido habitar em junto os irmãos? A ideia aqui é realmente de pertencer, de estar junto, de viver em constância junto, de congregar, de habitar um com o outro. Talvez rememorando o tempo em que eles caminharam pelo deserto em um único acampamento e eles estavam juntos e a arca do Senhor estava no centro e tudo afluía ao redor da arca. Talvez Davi esteja olhando para a perspectiva de que aqueles homens e mulheres viriam acampar próximo ao tabernáculo, porque certamente uma cidade tão pequena
como Jerusalém não poderia dar lugar a todos aqueles viajantes. Mas em contexto geral, no fim das contas, o que Davi está dizendo é que aquilo que é bom é que os irmãos estejam verdadeiramente unidos. É que os irmãos realmente compartilhem uns com os outros uma vida familiar. É que os irmãos realmente compartilhem uns com os outros uma vida pessoal. E isto é que é bom. Isso é o que conclui a ideia da criação, de que os homens deveriam estar juntos. E essa perspectiva entre solidão ou não é resolvida em Cristo. O próprio Rei dos Reis, o próprio Deus, aquele que tinha plena comunhão com o Pai e que teve comunhão com o Pai em todos os seus dias, na sua última noite, antes da crucificação, ao ajoelhar-se para orar, olhou os seus discípulos dormindo e disse: vocês não poderiam ter vigiado 1 hora comigo? Na sua noite mais triste, enquanto chorava sangue, Cristo sentiu falta dos céus. Homens, seres humanos, e eu sei que você já ouviu essa palavra na ciência, são seres sociáveis. Veja, há muitos tipos de animais no mundo. E alguns andam sozinhos, outros em tribos, outros em bandos. O ser humano é feito para viver em comunhão. O ser humano é feito para viver nesta grande família. Nós fomos feitos para isto. E por isso isto é bom, porque cumpre o verdadeiro propósito da criação. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, dirá que nem todos os homens, nem todas as mulheres deveriam casar. Mas veja, ele não abre mão de que nenhum homem ou mulher viva fora do âmbito dos filhos de Deus, fora do espaço dos filhos de Deus. Quando eu olho ao contexto deste momento que vivemos, que é um culto, não há verdadeiro culto público em solidão. Não há verdadeiro culto público sozinho. O culto é um ato de comunhão. O culto é um profundo ato de comunhão. Então, quando olhamos Hebreus nos dizendo que deveríamos estar convidando um ao outro para estarmos vividamente na igreja e que não deveríamos deixar de nos congregar, nós estamos olhando essa ideia da plenitude da vontade de Deus em sua criação. Isso é bom. Mas o outro termo que dá força a o que é bom é o termo agradável. E aí podemos sim entrar nessa parte mais subjetiva da vida humana. O que é legal para mim? O que é agradável para mim? O que me dá prazer? E alguns podem dizer: eu não tenho prazer algum na comunhão. Eu não tenho prazer algum na vida com a igreja. Eu não tenho prazer algum em viver com os meus irmãos. E isso há um problema absoluto. Porque você viverá com alguém, de forma geral, você irá viver com alguém, você irá socializar com alguém, e se este não for o caso, ainda assim há um problema aqui. Davi não está dizendo que poderia ser a comunhão algo agradável. Ele está dizendo que viver unido é agradável. E é verdade.
Só que aí é uma problemática. Eu só consigo entender que viver em comunhão é algo agradável a partir do momento que eu passo a viver em comunhão. Sabe, quando eu era pequeno, eu tenho uma casa, minhas duas famílias, uma tem 9 tios, uma das minhas vozes tem 9 filhos, a outra tem 11 filhos. Então eu tive uma infância recheada de primos. Era um exército deles, de gerações diferentes. Tem gente de 40 a 50 anos, tem gente hoje que está fazendo 17, 18. Então são gerações muito diferentes. E quando eu era pequeno, se tinha algo que eu detestava nesta vida, era qualquer coisa feita com cenoura. E eu desgostava de bolo de cenoura. Então, um dia, uma prima minha fez um bolo de cenoura e ela colocou uma calda de chocolate por cima do bolo de cenoura e ela me disse: coma este bolo de cenoura. E eu pensei: eu vou detestar o bolo de cenoura. Eu dei a primeira garfada no bolo de cenoura e falei: nossa, o bolo de cenoura continua sendo ruim, esse negócio não tem gosto de nada. Aí na segunda garfada, o bolo de cenoura pareceu interessante. É diferente, mas tem algo aqui. E a partir da terceira, se tornou o meu bolo favorito da vida. Assim é a comunhão. O primeiro dia é estranho. Eu não sei como socializar, eu não sei como conversar, eu não sei o que falar, eu não sei como conviver e eu não sei abrir o meu coração para o outro. E isso tudo me incomoda. E é melhor eu não fazer. A partir do segundo dia se torna algo chamativo. E não estou dizendo necessariamente que vão ser 1, 2, 3 dias. Mas o que eu quero dizer é, com a progressão do tempo em que você vive em comunhão, em que você se acostuma com a comunhão, você nunca mais se desacostumará a viver em comunhão. E o pior, a partir do momento que você realmente vive em comunhão, viver sozinho, viver longe, é sofrível. É sofrível. Um dos maiores problemas que qualquer pastor vai ter nesta vida, ou a maioria deles, é quando você chega numa igreja já muito antiga e ali tem alguns velhos e alguns desses velhos não conseguem mais ir à igreja. E sabe qual a principal reclamação desses velhos que não conseguem mais vir à igreja? Ninguém vem me visitar. Tem anos que eu não consigo ir à igreja e eu já não consigo participar de nada e ninguém vem me visitar. Porque essa pessoa, ao longo de sua história, se acostumou a viver em comunhão. E comunhão é algo extremamente agradável. Na comunhão há uma troca verdadeira que eu não consigo ter com o mundo. Porque com os crentes eu tenho um relacionamento que transcende as diferenças pessoais. Porque eu e você compartilhamos a mesma moral, o mesmo Senhor, os mesmos desejos, porque no fim das contas o lugar para onde eu vou é o mesmo lugar para onde você quer ir, e nós estamos andando juntos. O nosso caminho flui melhor, as nossas necessidades fluem melhor, e no final das contas podem haver diferenças e divergências pessoais, mas eu sei que eu posso confiar em você e eu sei que eu não posso confiar nas pessoas que estão no mundo. Isso é comunhão verdadeira. E é por isso que ela é agradável, verdadeiramente agradável. A segunda verdade que está nesse texto se encontra no versos 2 e a primeira parte do verso 3, que diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Mas só até aqui, até o orvalho do Hermon. Veja, a comunhão ela não é só boa. Você deve viver em comunhão
porque a comunhão ela é edificante. A comunhão tem a capacidade de edificar. Primeiro, edificante em nossa vida espiritual. Veja a primeira imagem que Davi traz da comunhão. A comunhão é como o óleo que cai sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e que desce para as suas vestes. A imagem é muito interessante, porque a imagem aqui é de Arão, o sumo sacerdote, o representante da casa dos sacerdotes, e este sendo ungido com óleo. Isso retorna ao livro da lei, que nos conta que enquanto estavam no deserto, Deus ordenou a Moisés que ele ungisse Arão e seus filhos. Era um ato de separação. Separação para quê? Para que eles fossem servos do templo. Para que eles servissem no templo. Para que eles cuidassem do templo, dos sacrifícios, da vida espiritual de Israel. Eles foram separados como sacerdotes. No entanto, o termo mais comum que temos usado para separado em nossa vida cristã é o termo santificado. A palavra santo significa separado. Quando aqueles homens foram separados para o sacerdócio, eles estavam sendo separados para um santo ministério, para um ministério separado dos demais. Bem, nós também fomos separados para um santo ministério. E essa é a ideia, o óleo que fazia a separação dos filhos de Arão, do próprio Arão, do restante do povo, é como este óleo, assim é a comunhão dos santos. A nossa comunhão tem a capacidade de nos santificar. É vivendo em comunhão que eu sou santificado e que eu me permito ser usado por Deus na santificação do outro. Essa é a verdade. É uma régua média. Se muitos amigos descrentes eu tiver e poucos amigos crentes eu tiver, maior a chance que eu passe a agir como os meus amigos descrentes e menor a chance de eu ter um procedimento cristão. Quanto maior ligação eu tiver com o mundo, maior a chance de eu agir como um mundano. No entanto, quanto maior ligação eu tiver com crentes, maior a chance de eu ser santificado por eles e com eles. Veja, eu não estou de forma alguma advogando que você se aparte das suas amizades mundanas. Mas a verdade é que o que tem prejudicado a igreja é que muitas vezes o crente tem uma profunda ligação com homens e mulheres mundanos e nenhum tipo de comunhão com irmãos em Cristo. E assim entra a mundanidade na igreja. E assim eu passo a agir como um mundano, como alguém que não crê em Cristo. Porque as minhas aspirações, as minhas conexões, o meu amor, as minhas ansiedades estão todas ligadas a pessoas que não creem em Cristo. Assim é a vida cristã. Eu sou abençoado, eu sou santificado na presença dos irmãos. É isso que Hebreus está dizendo. Se eu não deixo de congregar, se eu não deixo de viver em comunhão, na verdade, eu passo a ajudar um ao outro, admoestando, exortando, corrigindo, fortalecendo,
para que o outro viva uma vida mais santa. Então há dois aspectos aqui. Quando eu me recuso a viver em comunhão e veja a congregar, e a ideia aqui não limite o congregar a sentar num banco, numa dessas cadeiras, banco não, que a gente não tem bancos, em uma dessas cadeiras no dia de domingo. Não limite isso o que eu estou dizendo é isto. O que eu quero dizer é congregar de verdade, a viver em comunhão de verdade. Enquanto eu me recuso a fazer isto, eu estou me recusando a duas coisas: a ser santificado pela ação dos irmãos em minha vida, mas também a santificar outro. Eu me recuso a ter a vida abençoada e me recuso a que Deus use a minha vida para abençoar o outro. Essa é a atitude mais egoísta que pode existir. É por isso que a ideia de desigrejado é tão comum em nossa geração. Porque não há geração mais egoísta do que a nossa. A minha santidade pessoal, a minha vida espiritual, a minha conexão com Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu não preciso de igreja para isso. Eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, eu posso de vez em quando até ouvir uma ou duas pregações. Ou eu posso ouvir pregações todos os dias e eu não preciso estar na igreja para isso. Não há nada mais arrogante e egoísta do que isto. Como se, de alguma forma, aquele homem que morreu na cruz, sacrificando a si mesmo, tenha morrido individualmente por você. Isso não aconteceu. Cristo não morreu várias vezes, como se morresse uma vez para cada eleito. Cristo morreu uma só vez, de forma que o apóstolo Paulo dirá que ele fez de todos um em si mesmo, reconciliando-nos todos em si mesmo. De forma em que sua oração sacerdotal, um dia antes de sua crucificação, falando com o Pai, ele disse: faça deles um, como nós somos um. Faça deles um em mim, e eu serei um em ti. Veja, esse é o Cristo que eu creio. Esse é o Cristo que você crê. Esse é o Cristo que você está dizendo que crê. O desejo dele não é para uma vida separada do mundo, das existências e das pessoas. Não é que você se entregue a uma jornada espiritual em que você é o seu próprio mestre e você é o seu próprio irmão e você é a sua própria igreja. Você não é a igreja. Você faz parte da igreja. Essa é a verdade do Evangelho, onde não há comunhão, não há Evangelho. Onde não há comunhão, não há Evangelho. Porque se eu me relaciono com Cristo, eu posso e devo me relacionar com aqueles que escolheram se relacionar com Cristo. Mas a comunhão, ela também é edificante, não só no princípio apenas espiritual, mas ela é edificante em todas as áreas de nossa vida, porque a comunhão é capaz de gerar vida no outro. Veja, a segunda imagem é do orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião.
O orvalho aqui é um fenômeno meteorológico em que a umidade produzida no topo de um monte faz flores, vegetação nascer em um outro monte menor. Essa é a ideia que Davi está dizendo aqui. Este fenômeno que ele está se referindo. Em Sião nasceria flores e vegetação, e tudo isso vem do orvalho do Hermon. É porque é assim a comunhão dos santos. Quando olhamos o livro dos Atos, no capítulo número 2, após a conversão daqueles tantos 3.000 homens que eles são batizados, diz que dia a dia eles perseveravam nas orações, no partir do pão, indo de casa em casa e na doutrina dos apóstolos. E era esta comunhão que abençoava um ao outro e que fazia com que Deus abençoasse a igreja de forma que aquela igreja continuava a crescer mais e mais. A comunhão sempre foi um ponto importante da pregação de Cristo. A união dos irmãos sempre foi um ponto importante na pregação de Cristo. Cristo não planejou um evangelho sem igrejas. Alguns dizem que sim, mas isso não é verdade. Igrejas não são algo acidental no plano de Cristo. Na verdade, é algo precioso para Cristo. Nós fomos feitos para cuidar um dos outros. Cuidar de verdade. Cuidar de verdade um dos outros. Em suas necessidades de saúde, muitas vezes financeira, muitas vezes familiar. A comunhão verdadeira requer sacrifício verdadeiro. A comunhão verdadeira alimenta algumas das melhores virtudes que podem ter num crente. Porque no fim das contas, devemos olhar principalmente para os nossos irmãos na fé. Porque se o que nos une aos nossos irmãos em carne são o sangue de nossos pais, o que me une a vocês é o sangue de Cristo. E não há nada mais valioso neste mundo do que o sangue de Cristo. A comunhão verdadeira passa pelo sangue de Cristo. Isso é ajudar, amar, cuidar, ser generoso. Tudo isso é parte das virtudes de alguém que vive em comunhão. Então, a segunda verdade: viva em comunhão, porque isso é edificante. Se a primeira verdade é que eu devo viver em comunhão porque isso é bom, e a segunda verdade é que eu devo viver em comunhão porque isso é edificante, a terceira verdade se encontra na última frase do texto, é que você deve viver em comunhão porque isso reflete a eternidade. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Meu irmão, minha irmã, com quem você acha que você vai passar a eternidade? Você acha que no céu o culto vai ser um culto online, em que você vai estar sentado na sua poltrona celestial, ouvindo uma bela banda celestial pelo telão de sua casa, de 800 polegadas, e você então vai ouvir esse coro celestial magnífico,
E aí você vai partir para uma sua vida celestial, sozinho. Você acha que é assim que será o céu? Ou melhor, será que a eternidade é assim? Não, não. Nós viveremos juntos na eternidade. A sua voz é tão importante ao coro celestial quanto a voz do melhor cantor deste mundo. A sua desafinação vai desaparecer, e se não desaparecer, vai se unir aos belos cantos do rei Davi. Porque você é tão importante quanto ele lá. Porque a eternidade é um momento de comunhão perene. É um momento de comunhão que vai acontecer para sempre. Isto é a vida com Deus. Isso é a vida eterna em Deus. Quando nossa peregrinação por essa terra terminar, quando pararmos de subir os degraus para Jerusalém e em Jerusalém chegar, quando estivermos na verdadeira Sião celestial, eu não estarei sozinho. Eu estarei cantando com anjos, mas estarei cantando com os meus irmãos na fé. A vida que vivemos aqui, em todos os sentidos, deve refletir a vida que queremos e buscamos viver na eternidade. E se tem algo que acontecerá na eternidade, é que você e eu viveremos em plena comunhão. E essa comunhão começa aqui. De forma nenhuma eu quero usar esse texto para dizer a você que a comunhão humana, mortal e terrena é algo perfeito. É algo que não vai te machucar, é algo que não vai te trazer problemas muitas vezes, é algo que não vai fazer você sofrer muitas vezes. Mas, na verdade, o que eu quero dizer a você é que você não pode ser frouxo. Tudo neste mundo tem potencial para te machucar, tudo neste mundo tem o potencial para te fazer sofrer, tudo neste mundo vai te cobrar um preço. O que quero dizer é que esta comunhão já foi paga com um preço de sangue. E se eu quero encontrar o meu Senhor naquele dia, eu não quero encontrá-lo sozinho. Porque nós somos feitos para isto. Nós somos feitos para este momento. Que seria ainda mais bonito se tivesse 50, 60, 100 pessoas. Esse templo suporta, acho que 200 pessoas. Seria ainda mais bonito. Mas se até o fim dos dias permanecer as mesmas 15 pessoas, continuará sendo muito bonito. Porque no fim das contas, o que torna este momento especial é a comunhão dos santos. O que torna os hinos bonitos, belos, o que torna o momento do louvor belo, não é o nosso canto. Eu sou extremamente desafinado, mas isso não impede o fato de que o que torna isso belo é que estamos cantando as mesmas coisas para glorificar o mesmo Deus. A beleza não está em nós, mas no tudo. É assim que refletimos a imagem de Deus. Não vivemos só. E não devemos viver só. Não devemos nos ausentar da responsabilidade de vivermos em comunhão. Isso reflete o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Um dia estaremos lá,
Um dia estaremos com Cristo lá. Todos um em Cristo, todos um em Cristo que é um em Deus. Se isso, porventura, não alegra o seu coração, você precisa fazer uma avaliação da sua vida espiritual, da sua vida pessoal. Uma conversa com Deus e perguntar a Ele: Pai, por que eu não tenho tido prazer na comunhão? Porque eu tenho fugido da comunhão? Porque eu tenho fugido daqueles que têm o mesmo amor que eu, pelo mesmo ser que eu tenho, pelo meu maior tesouro que é Cristo, e esses homens e mulheres adoram esse mesmo tesouro, e porque eu não consigo amá-los assim, Senhor? Pague o preço da comunhão. Para concluir, meus irmãos, vive em comunhão porque isto é bom, vive em comunhão porque isso edifica, vive em comunhão porque isto reflete a eternidade. Se o mágico de Oz me diz que o melhor lugar, que não há lugar no mundo como o nosso lar, nós podemos dizer: não há lugar no mundo como no meio dos santos. Ao que o próprio Davi dirá, ao que os filhos de Corá, na verdade, dirão no Salmo de número 84. Bem-aventurado aqueles que vivem no teu lar, louvam-te perpetuamente. Ou, melhor é um dia na tua presença do que 1000 dias na tenda da perversidade. É melhor estar junto com os santos. Me dá o lugar junto com os santos. Viva em comunhão. Viva em comunhão. Amém? Que Deus nos abençoe.